Conselheiro, o que é o CNJ? O CNJ é um órgão de controle externo do Poder Judiciário que foi concebido para contribuir para o fortalecimento institucional, para a unificação do Poder Judiciário como uma instituição estatal, nacional e em nível de gestão e planejamento estratégico, ao mesmo tempo exercendo um controle da sua atuação administrativa e financeira, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, nos moldes do direito europeu, foi criado pela emenda constitucional número 45, que é chamada de Reforma do Poder Judiciário, em 8 de dezembro de 2004 promulgada, e essa emenda constitucional trouxe várias alterações na Constituição do país, trazendo também duas novidades, dois órgãos de controle, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, como órgãos de controle, respectivamente, do Ministério Público e do Judiciário Nacional. Então, em síntese, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle externo do Poder Judiciário e tem natureza administrativa. E como que é feito esse controle externo do Judiciário? Bem, o Conselho Nacional de Justiça atua como um órgão que pode, ele próprio, abrir procedimentos de natureza administrativa contra os magistrados, excetuado, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo controla os nossos atos, os atos do CNJ, quando se irresigna, quando não aceita uma parte, uma decisão do CNJ, recorre ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós não controlamos o Supremo e sim por ele somos, quando ele é provocado, para tanto, controlados. Mas os outros órgãos, os tribunais superiores até a primeira instância do Judiciário Nacional, nas suas diversas matizes, nos seus diversos segmentos, esses outros órgãos são controlados pelo Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça exerce esse controle ou ele próprio de ofício abrindo procedimentos, quando toma conhecimento de algum suposto desvio de conduta por parte dos magistrados, ou por provocação de qualquer pessoa da sociedade civil. Um processo administrativo extremamente facilitado, bastante acessível, pela via eletrônica. As pessoas podem entrar na página www.cnj.jus.br e buscar solução para problemas relacionados aos deveres funcionais dos juízes e à atuação administrativa e financeira da magistratura, as atividades cartorárias, e o Conselho Nacional de Justiça, então, vai apreciar nos procedimentos os mais diversos previstos no seu regimento interno, procedimento de controle administrativo PCA, até o mais grave, que é um procedimento administrativo disciplinar, que pode inclusive levar à aposentação, à aposentadoria de um magistrado, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, passando por consultas, pedidos de providências, revisões disciplinares, reclamações disciplinares. São diversos os instrumentos, todos eles previstos no regimento interno, também acessível na nossa página, facilmente encontrável, que as pessoas podem manejar para nos provocar, para que nós possamos, digamos, corrigir os rumos que precisem eventualmente ser corrigidos. Quais são as atribuições do CNJ? O Conselho Nacional de Justiça, como já disse, existe para exercer o controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário. O CNJ não tem competência para rever decisões de cunho judicial. A natureza jurisdicional não nos incumbe. Nós temos uma natureza administrativa. Portanto, nunca será para cá que se vai recorrer de uma decisão contra a qual se tem algum defeito a apontar. Não.
os recursos se fazem na seara do judiciário. A nós nos incumbe cuidar da atuação administrativa, financeira do judiciário e dos deveres funcionais dos juízes, deveres estes que estão inscritos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, onde está o Estatuto da Magistratura. Como que é feita a composição do CNJ? Eis um grande achado, eis uma grande sacada, eis uma sacada contemporânea para a composição de um órgão de controle externo. Existem, a rigor, 4 segmentos claramente identificados, representativos da sociedade do Estado dentro do Conselho Nacional de Justiça. Nós somos 15 membros. O presidente é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, além do seu presidente, escolhe mais 2. Escolhe um desembargador de um dos tribunais de justiça estaduais e escolhe um juiz estadual de um dos estados. 3, portanto, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o presidente do Supremo já é automaticamente o presidente do CNJ. O STJ escolhe mais 3, já são 6, sendo que um ministro é seu, que ele manda, e esse ministro vai ser o corregedor, hoje é a ministra Eliana Calmon, corregedora nacional. O ministro César Peluso, presidente do Supremo, é o presidente do CNJ. A ministra Eliana Calmon é automaticamente a corregedora nacional de justiça, o membro vindo do STJ. Aí o STJ indica mais 2. Da Justiça Federal, do primeiro grau, um juiz federal, do segundo grau, um juiz de Tribunal Regional Federal, dentre os 5 tribunais regionais federais existentes. Aí vem a Justiça do Trabalho. O TST indica um ministro seu, indica um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, são 24 TRTs, um deles é agraciado com a escolha pelo TST, e um juiz do trabalho, dentre os juízes do trabalho que há no Brasil, de primeiro grau, um juiz do trabalho. Então nós temos 9 do Judiciário. Dos 15, 3 com direta influência do Supremo, 3 com direta influência do STJ, 3 com direta e decisiva participação do TST. São 9. Vem então 2 do Ministério Público. Ambos escolhidos pelo Procurador-Geral da República. 1 do Ministério Público da União e 1 de Ministério Público Estadual. São 11. Continuemos. 2 são escolhidos pelo Conselho Federal da OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, entre os quais eu tenho a honra de ser um dos representantes dos advogados brasileiros. Então, o Conselho Federal da OAB escolhe, dentre os seus advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada, como manda a Constituição, escolhe 2. São 2 da OAB, já são 13. Faltam 2. A sociedade civil, por meio do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, escolhe alguém de notável saber jurídico, 1 em nome da Câmara, 1 em nome do Senado, para comporem os 15. Esses 15, depois de escolhidos, passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aprovados por maioria absoluta, em votação secreta, a arguição é pública, depois a votação é secreta. Aprovados, seguem para o plenário, para o Senado. E terão que ter pelo menos 41 votos, ou seja, a maioria absoluta, dentre os 81 senadores. Aprovados pelo Senado, pelo plenário, também votação secreta, seguem os nomes para o presidente da República, hoje a presidente Dilma, que nomeia. A partir de então, terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez por mais 2 anos, que é o nosso caso atual. E aí, evidentemente, reconduzidos uma única vez, não podem mais, evidentemente, ser reconduzidos em seguida. E é isso que a gente entende que é a grande sacada. Além do ecletismo do colegiado, que reflete um aprendizado muito grande, por outro lado, existe uma alternância. Então não há porquê, no Conselho Nacional de Justiça, se vociferar a respeito de um espírito de corporativismo, porque a composição está sendo o tempo todo arejada, reoxigenada, alterada. E isso me parece bastante republicano. É um conteúdo republicano
do CNJ. 2 anos de mandato, uma prorrogação por mais 2 anos. Portanto, agora está começando o 4º mandato do CNJ, é ainda uma criança, né? Ainda é um ser em formação.